Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a aplicação da Lei Processual Penal no tempo e no espaço. Em relação à aplicação da Lei Processual Penal no espaço, devemos observar o que diz o artigo 1º do Código de Processo Penal. Fica claro, pela leitura do citado artigo, que foi adotado o princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se a legislação processual penal pátria no território nacional. É importante salientar que a territorialidade não é absoluta, já que o mesmo artigo 1º traz ressalvas à aplicação da legislação processual penal pátria. Nos casos envolvendo tratados, convenções e regras de direito internacional, nos crimes de responsabilidade e também nos crimes militares, já que existe uma legislação castrense específica, um Código de Processo Penal Militar próprio e um Código Penal Militar. Atenção para as duas últimas ressalvas contidas no artigo 1º, que fala de tribunal especial e também em relação aos crimes de imprensa. Essas duas últimas hipóteses não têm mais aplicabilidade. Em relação ao Tribunal Especial, porque a Constituição Federal veda a criação dos chamados tribunais de exceção. Isso é um resquício da ditadura militar, quando existia o chamado Tribunal de Segurança Nacional, que não mais existe. E também em relação aos crimes de imprensa, porque antes era regido pela lei de imprensa, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ADPF. Então, somente existem as três ressalvas contidas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º. Com relação à aplicação da Lei Processual Penal no tempo, o artigo 2º do Código de Processo Penal adotou o princípio da imediatidade, ou tempus regit actum, que defende a ideia de aplicação imediata da lei processual penal, respeitados os atos praticados sob a vigência da lei anterior. Veja que difere do princípio adotado pelo direito penal. No direito penal, o princípio que vigora em relação à aplicação da lei penal no tempo é o princípio da irretroatividade, ou seja, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. No Código de Processo Penal vigora o princípio da imediatidade, ou seja, de aplicação imediata da legislação processual penal e não retroação, mesmo que seja para beneficiar. Aspecto interessante em relação à aplicação da lei processual no tempo é quando se trata de uma norma de conteúdo misto, norma mista que tem tanto conteúdo processual quanto conteúdo penal. Neste caso, segundo o entendimento da doutrina e jurisprudência, prevalece o princípio da irretroatividade, ou seja, vai retroagir se for para beneficiar o acusado. Como exemplo recente de norma mista em que vai ser aplicado o princípio da irretroatividade, nós temos o artigo 28A, introduzido pela Lei Anticrime, que trouxe o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Por se tratar de norma de conteúdo processual, mas que também tem conteúdo penal, já que interfere na pretensão punitiva, essa norma deve retroagir. Ok, pessoal? Até uma próxima oportunidade.